meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal Dora Crochê. Hoje eu estou passando aqui para convidar todos vocês a assistirem aqui o meu vídeo, que será a continuação aqui do nosso personagem fofão. Se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2, estarei deixando linkado. Então, primeiro vocês vão ver aí esses vídeos, para vir aqui para a gente dar continuidade fazendo a cabeça aqui do nosso amigurumi. E desde já eu já vou pedindo para que, se você estiver gostando, não esqueça de deixar o seu joinha, pois ele é muito importante. Comentem, compartilhem para levar esse trabalhinho para outras pessoas. Para que o YouTube, meus amores, ele entenda que vocês gostam aqui do meu vídeo. É muito importante que vocês interajam, para que eu possa estar trazendo aqui as nossas aulinhas de forma gratuita para todos vocês. Então, deixa o seu like, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, convido você a se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para que vocês recebam aí todos os meus vídeos. Então, meus amores, a gente vai estar concluindo aqui o nosso amigurumi. Eu fiz aqui para utilizá-lo como chaveiro, ficou um tamanho de 14 centímetros. Então, estou torcendo para que vocês gostem aqui de mais esse amigurumi. Então, meus amores, chega de mais delongas e vamos iniciar aqui a nossa aulinha. Pronto, meus amores, então hoje a gente vai dar continuidade, fazendo aqui o nosso fofão, certo? Se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2, vou estar deixando aqui linkado para vocês não perderem nadinha, tá bom? E vocês vão vir, porque a gente vai estar iniciando aqui a cabeça. A gente fez o pescoço, Estamos aqui com 12 pontos, tá bom? E a nossa primeira volta, meus amores, aqui da cabeça, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto. Ou seja, na volta anterior eu tenho 12 pontos. Nessa primeira volta, onde a gente vai estar fazendo aqui a cabeça, eu vou ficar com 24 pontos. Então, é só vocês seguirem aí, distribuindo 2 pontos para cada pontinho da volta anterior. Fiz aqui o meu primeiro aumento, venho aqui, no próximo, faço também um aumento, 2 juntos. Então, aqui é só vocês seguirem fazendo aí os aumentos de vocês. Pronto, meus amores, finalizei aqui a nossa primeira volta fazendo a cabeça, Fiz um aumento para cada ponto, estou com 24 pontos. Vou iniciar aqui a minha segunda volta, onde eu vou fazer aqui, uma sequência de 3 pontos para mim fazer o meu primeiro aumento. Então, aqui, já fiz o meu terceiro. Vou vir aqui, e vou fazer o meu primeiro aumento, 2 pontos juntos. E eu vou fazer por toda a minha volta, repetindo aqui essa sequência. Vou pegar aqui, o meu marcadorzinho, para saber aqui, o início da nossa volta, certo? Então, é só vocês seguirem fazendo aí um aumento, 3 pontos sozinhos. Ao finalizar aqui essa volta, estarei com 30 pontos. Aqui é um. Vou fazer aqui o meu segundo. Cuidado para não pular aí nenhum pontinho, tá bom? Finalizei aqui a nossa segunda volta, certo? Estou com 30 pontos. E aqui eu vou iniciar já a minha terceira carreira. E eu vou trabalhar aqui uma sequência de 7 pontos baixos. Vou pegar aqui, o meu marcadorzinho para marcarmos, certo? E eu vou fazer aqui os meus 7 pontos. Já tenho aqui o meu terceiro, o meu quarto ponto. Pessoal, só fazendo uma correção, não é 7, é 9 pontos baixos, tá bom? Então, fiz aqui, 9 pontos e eu vou explicar para vocês, Eu marquei o meio bem aqui, certo? O centro aqui, do rostinho do nosso fofão, porque agora a gente vai estar fazendo os pontos altos aqui, e eu vou fazer aumentos. Isso para dar o efeito aqui, O resultado aqui, da bochecha do nosso fofão, tá bom?
Então, eu fiz 9 pontos. Vou laçar aqui, ó, o meu fio. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto, eu vou fazer aqui um aumento. Só que o meu primeiro ponto vai ser um meio ponto alto. Aí, eu laço o fio, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiz um aumento, 2 pontos, né? Sendo que o primeiro foi meio ponto alto e o segundo ponto alto. Aí, eu vou fazer mais uma sequência aqui, ó, de 4 aumentos. E todos esses aumentos serão pontos altos. Eu vou ficar aqui com um total de 5 aumentos, tá bom? Então, aqui eu estou no meu segundo aumento, ó. No mesmo lugar, eu coloco 2 pontos juntos. Então, aqui eu já tenho o meu segundo aumento. E vou fazer aqui, ó, mais 3. Distribuindo 2 pontinhos aqui em cada ponto de base. Pronto, fiz aqui a minha sequência, né, de 5 aumentos. Aí, aqui, ó, eu já fiz, deixa eu desmanchar. Ó, eu fiz aqui os meus 5 aumentos, certo? Seguidos. Aí, aqui eu vou trabalhar na parte da frente, eu vou fazer, ó, um ponto sozinho, um ponto alto. Aqui, ó. Aí, nesses 2 pontos antes aqui, ó, da minha marcação, eu vou trabalhar 2 meio pontos altos. Tá bom? Tá um pouquinho ruim de eu gravar aqui. Ó, venho aqui no próximo, faço outro meio ponto alto, ok? E aqui, ó, onde eu coloquei o meu marcadorzinho, eu vou fazer apenas um ponto baixo, que é o meio. Então, vocês vejam aí, ó, vocês procurem o meio, né? Veja que eu trabalhei aqui, ó, depois, aqui onde eu iniciei, eu fiz 9 pontos baixos, aí eu fiz uma sequência de 5 aumentos, sendo que o meu primeiro aumento eu trabalhei um meio ponto alto e um ponto alto. E os outros 4 aumentos eu fiz pontos altos, tá bom? Aí, eu fiz aqui, ó, na frente um ponto alto sozinho, uma sequência de 2 meio pontos altos e um ponto baixo. E agora, eu vou repetir essa sequência que eu fiz aqui, ó. Eu vou estar fazendo uma sequência de 2 meio pontos altos. Ó, meus amores, é bem chatinho aqui, ó, de estar gravando. Aqui, ó, porque tem que procurar a posição certa para os pontos não ficarem folgados, ó. Vou explicar para vocês. Ó, veja que eu fiz aqui o ponto baixo, eu vou estar fazendo 2 meio pontos altos, igual eu fiz aqui. Então, vou fazer 2 meio ponto alto, um ponto alto. Vou trabalhar uma sequência de 5 aumentos desse lado também. Sendo que o meu último aumento, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto. Então, é só vocês seguirem aí, ó, fazendo os pontinhos de vocês. Pronto, meus amores, fiz aqui, ó, o meu último aumento, sendo que o meu último pontinho eu trabalhei meio ponto alto. E vou finalizar aqui a volta distribuindo 4 pontos baixos. E eu fico nessa volta aqui, ó, de número 3, com um total de 40 pontos, certo? Então, vocês confiram aí, se vocês ficaram com essa quantidade de pontos. E um detalhe, meus amores, se vocês quiserem fazer uma bochechinha mais gordinha, né? Vocês podem estar aumentando aqui, ó, onde eu coloquei 2 pontos, vocês podem estar fazendo 3 pontos, pelo menos aqui em um aumento ou 2 aumentos. Coloca 3 ao invés de 2, se você quiser ficar mais gordinha aí a bochecha, tá bom? E agora, eu vou iniciar a minha próxima volta. Ó, eu vou estar repetindo aqui essa mesma quantidade de 9 pontos baixos. Eu vou estar repetindo, né, a mesma quantidade de pontos dessa carreira. A mesma quantidade de pontos e onde for ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo. Onde for meio ponto alto, eu também faço, e os pontos altos. Ó, aqui é ponto baixo, já ia fazendo meio ponto alto. Então, é só seguir, ó, distribuindo aqui, ó, os 9 pontos.
Depois eu vou estar, onde eu fiz os aumentos, eu vou estar repetindo um ponto para cada ponto. Se eu fiz 5 aumentos, eu vou estar ficando com 10 pontos, né? Aqui eu tenho que fazer os meus pontos baixos. Ó, aqui eu cheguei no meu meio ponto alto, eu repito, em cima do meio ponto alto eu faço. Aí, aqui eu vou fazer uma sequência, ó, de um ponto alto, o meu segundo. Pronto, ó, fiz aqui uma sequência de 10 pontos altos, né? 11 pontos aqui, sendo que o meu primeiro foi meio ponto alto. Meio ponto alto, aí eu fiz 10 pontos. E vou fazer aqui, ó, 2 meio pontos altos. Aqui, ó, na frente, do mesmo jeito que eu fiz na volta anterior, eu faço nessa volta. Ó, 2 meio pontos altos. Aí, eu faço o meu ponto baixo aqui, ó, do meio. E vou repetir, né? Da mesma forma como eu fiz nessa lateral, farei dessa outra. Pronto, meus amores, então fiz aqui os meus 10 pontos altos, o meio ponto alto. Aqui, ó, meio ponto alto e finalizei com 4 pontinhos, tá bom? Vou iniciar agora a volta de número 5. E eu vou permanecer aqui, ó, colocando esses 9 pontos baixos. Aí, quando chegar em cima dos pontos, né, que eu fiz pontos altos, aí eu vou começar a fazer diminuições, tá bom? E a mesma quantidade de aumentos que eu trabalhei na terceira volta, nessa volta de número 5, eu vou estar diminuindo. Então, aqui, ó, é só vocês seguirem aí fazendo os 9 pontos baixos, aí eu vou estar retornando para me fazer as diminuições com vocês. Pronto, fiz aqui ó, os meus 9 pontos baixos, vou laçar o meu fio. Aqui eu tinha um meio ponto alto, então aqui eu vou fazer tudo ponto alto, sendo que eu vou estar fechando, né? Vou estar pegando 2 pontos aqui, ó, e fazer a minha diminuição. Então, vou vir aqui, ó, laço o meu fio, vou ficar com 3 alcinhas aqui, ó, na agulha, laço, tiro 2. Aí, eu laço o fio novamente, venho aqui, laço, fico com 4 alcinhas na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 3, as 3 aqui, ó, tiro tudo. Vou fazer aqui a minha segunda diminuição, vou vir aqui, ó, laço, fico com 3 alcinhas, laço, tiro 2, fico com 2, laço, venho aqui, laço, fico com 4 alcinhas, laço o fio, tiro 2, fico com 3, laço, tiro tudo. Então, já fiz aqui a minha segunda diminuição. Tenho que fazer 5 diminuições. Do mesmo jeito, ó, vou estar laçando, que é bem simples, né? Mesma quantidade de aumentos que a gente fez embaixo, a gente vai estar diminuindo aqui. Vou vir aqui, ó. A gente tava com 40 pontos, não é isso? Vamos estar fazendo agora essas 10 diminuições para ficarmos com 30 pontos. Não, vou desmanchar aqui, ó, porque essa alcinha, ela ficou folgada. Vocês têm que ajustá-la para não ficar o ponto afastado, né, ó. Já que a gente prende 2 aqui embaixo, num ponto só. Aí, tem que ficar bem apertadinho aqui o ponto. Então, tenho mais uma aqui para fazer. Já fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui a minha quinta e última diminuição desta lateral, né? Porque depois a gente vai estar fazendo do outro lado do mesmo jeito. Fiz aqui a minha quinta diminuição. Vou vir aqui, vou fazer um ponto alto sozinho. Aí, aqui eu vou trabalhar. Ainda deixa eu ver se é isso mesmo, ponto. Aí, eu vou fazer 2 meio pontos altos. Aqui, ó, na parte da frente. Aqui eu faço o meu segundo meio ponto alto. E um ponto baixo, que é o pontinho aqui, ó, do meio. Vou estar passando o meu marcadorzinho pra cá.
Aí eu vou explicar, vocês vão fazer 2 meio ponto alto, um ponto alto, aí vai fazer a sequência de 5 diminuições e vai finalizar a volta distribuindo os 4 pontinhos baixos, tá bom? Pessoal, então já finalizei aqui, ó, fiz as minhas 5 diminuições nessa lateral, finalizei aqui com os meus 4 pontos, e eu já iniciei aqui a minha volta de número 6, deixa eu só conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso mesmo. E nessa volta eu vou fazer ponto sobre ponto, onde eu vou distribuir um meio ponto alto para cada ponto. Então, aqui, ó, na volta de número 6, eu vou trabalhar apenas em meio ponto alto, tá bom? E eu vou seguir aqui com essa mesma quantidade de 30 pontos, porque como eu diminuí, eu tinha 40 pontos. Aí, eu fiz 10 diminuições, né? 5 de um lado e 5 do outro, então, estou aqui, ó, com 30 pontos. Então, vou seguir distribuindo aqui os meus meio pontos altos. Pronto, meus amores, eu finalizei a volta de número 6, né? Onde eu trabalhei aqui, ó, em meio ponto alto, ponto sobre ponto. E eu já fiz também aqui a volta de número 7, pois eu repeti a mesma quantidade de pontos. A diferença é que essa volta de número 7, eu trabalhei em ponto baixo, tá bom? E tá ficando assim, ó, a cabecinha do nosso fofão. Quando tiver finalizando aqui em cima, aí a gente preenche, né? Coloca o enchimento pra ficar melhor da gente confeccionar aqui os nossos pontos, tá bom? E nessa volta aqui, ó, de número 8, eu vou trabalhar uma diminuição e vou fazer uma sequência de 3 pontos e vou repetir essa sequência por 6 vezes, tá bom? Então, eu já inicio aqui, ó, fazendo a minha primeira diminuição. Então, vou vir aqui, ó, faço o meu primeiro ponto, que foi uma diminuição, certo? Vou marcar aqui o início da nossa volta. Estamos iniciando aqui a volta de número 8. 6 e 7, fizemos ponto sobre ponto, estamos com 30 pontos. Nessa volta de número 8, vamos ficar com 24. Então, já fiz aqui a minha primeira diminuição, vou trabalhar uma sequência de 3 pontos e volto a fazer a diminuição. E repetirei por toda a volta. Então, aqui é só seguir aí essa sequência. Pronto, finalizei aqui, ó, fazendo a minha sequência de 3 pontos. Estou com 24 pontos na volta de número 8. Vou iniciar a volta de número 9, onde eu também vou fazer diminuição. Então, aqui eu vou fazer um ponto para marcar aqui, ó, o início, né, da nossa 9ª volta. Nesta carreira, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos, uma diminuição. Porém, aqui no início, eu fiz aqui, ó, um ponto, vou fazer a minha diminuição aqui, ó, para que a diminuição, ela não caia em cima da diminuição da carreira anterior. Aí, aqui eu vou trabalhar a minha sequência de 2 pontos. Aí, eu volto a fazer a minha segunda diminuição. Quando eu circular toda a minha volta, eu estarei fazendo mais um pontinho aqui, que vai ficar 2, nos intervalos aqui, ó, da primeira diminuição, da nossa última, tá bom? Então, é só seguir aí, ó, repetindo essa sequência, 2 pontos, uma diminuição, ó. Aqui eu faço a minha segunda diminuição, aí eu volto a trabalhar a minha sequência de 2 pontos. Pronto, fiz a minha última diminuição. Aí, aqui eu vou fazer, ó, o meu pontinho baixo para completar os 2 aqui, ó, desse intervalo, tá bom? E eu fico aqui, meus amores, com 18 pontos. Ó, se você já quiser ir colocando aí um pouquinho de enchimento, eu já vou distribuir um pouco, né? Porque a gente vai, ó, veja que o lápis, ele tá bem aqui, ó, no meio. A gente vai estar colocando aqui ao redor do lápis, para preencher bem aqui embaixo. E depois a gente completa, tá bom? Vocês vão pegando de pouco, ó, vai pegando pouquinha fibra, vai empurrando aí com o dedo. Não pega de muita para não, senão não vai ficar normal direitinho. Você vai colocando aos poucos, vai empurrando, não muito, né? Porque esse fio aqui é o fio Anne. Ter cuidado para não ficar se abrindo os pontos, para não ficar feio o seu trabalho,
Ó. Vai ficando bem bochechudozinho, né? Bem gordinho aqui a bochecha. Depois a gente vai dar o formatinho aqui, ó, da boca. Vamos estar colocando... Sim, meus amores, se você for colocar o olhinho, né? Se for com travas, você tem que colocar antes de fazer o fechamento da cabeça. Você vai estar posicionando mais ou menos aqui, ó. Nessa carreira aqui que a gente trabalhou em meio ponto alto. Você vai estar posicionando aqui e nessa voltinha em ponto baixo. Se for o olhinho com travas, né? Eu vou estar colocando uma pérola. Eu não tenho o olhinho pequeno, então vou estar colocando uma pérola mesmo. Os que eu tenho aqui com travas é bem grande, não combina, tá bom? Então, veja aí, se você for do outro olhinho, você já aplica antes de fazer o fechamento e colocar aqui, né, a fibra, tá bom? Então, vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, para iniciar a próxima volta. Olha, meus amores, então eu estou aqui com 18 pontos, né? Na volta de número 9. Eu vou fazer a minha volta de número 10, ponto sobre ponto, em ponto baixo. Só conferindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, meus amores, eu ia fazer aqui a volta de número 10, ponto sobre ponto, mas eu não vou, porque senão vai ficar muito alta a cabeça, né? E como a minha cliente, ela quer esse fofão para fazer um chaveirinho, né? Ela vai usar como chaveirinho, ela pediu que eu fizesse o mínimo possível, que fizesse pequeno, né? Então, para não ficar muito grande, eu vou diminuir aqui. Eu ia fazer uma voltinha em ponto baixo, mas aí eu já vou fazer aqui, ó, eu vou iniciar fazendo uma diminuição. A gente tá aqui com 18 pontos, não é isso? Se você quiser fazer ponto sobre ponto, você pode fazer aqui, ó, na volta de número 10. Eu já vou fazer aqui uma diminuição e vou fazer uma sequência de um ponto. E vou repetir esse processo aqui, ó, por toda a volta. Faço aqui, ó, um ponto sozinho. Aí, eu repito aqui a minha diminuição, a minha segunda. Ao finalizar aqui a volta de número 10, eu ficarei com 12 pontos. Pronto, finalizei aqui, ó, estou com 12 pontos, né? Agora, eu vou aproveitar para mim colocar mais enchimento. Vocês observem, não pode colocar muito para não ficar se abrindo os pontos, tá bom? Eu vou distribuir mais um pouco aqui. E aqui, meus amores, a nossa última volta, eu estou aqui, ó, com 12 pontos. Eu vou estar fazendo uma diminuição para cada ponto. Então, vocês vão estar fazendo aí, eu não vou gravar, porque como eu vou colocar o enchimento aqui, ó, vai ficar bem trabalhoso da gente fazer as diminuições. E para mim fazer gravando fica mais complicado. Então, coloquem aí o enchimento e vocês comecem a fazer aí, ó, para cada pontinho aqui, a gente vai estar fazendo uma diminuição, né? Ó, a gente vai estar pegando 2 pontos e vamos fazer aqui um total de 6 diminuições, pois a gente tá aqui com 12 pontos. Ó, voltando aqui, ó, passei em todos os pontos. Você passa até no ponto que estava saindo o fio aqui, ó, no início. E agora é só puxar. Formando aqui o nosso falso anel mágico. Você empurra assim, ó, pra dentro, tá bom, ó? Pra ficar aqui, ó, bem retinha. E a gente vai dar um nozinho aqui, ó, vou puxar mais pra fechar bem. Eu vou dar um nozinho aqui, ó, meus amores. Pra ficar aqui, ó. E é o seguinte, como a minha cliente, né, ela quer como um chaveiro, esse fio, eu já vou deixar ele aqui, ó, pra depois eu colocar o chaveirinho, né? Colocar aquela pecinha, tá bom? Depois a gente vai estar colocando o cabelo, certo? Pronto, meus amores, voltando aqui, ó, já apliquei aqui os 2 olhinhos, certo? Como eu falei pra vocês, eu iria colocar aqui, ó, uma pérola, essa pérola aqui é número 4, tá bom? Peguei uma agulha mais fina, coloquei um fiozinho, meu fio clara preto, aí eu inseri aqui, ó, na parte de trás, saí aqui, ó, e já vim pro outro olhinho. Passei, entrei novamente aí na cabeça e saí aqui, ó, pra dar o nozinho. Peguei as 2 pontas, dei um nozinho e depois coloquei pra dentro. Sim, e eu coloquei aqui o olhinho, meus amores, ó,
bem aqui, ó, eu não coloquei pegando a carreira de ponto baixo e meio ponto alto. Eu peguei aqui, ó, na carreira que eu fiz as diminuições. Então, pego aqui, ó, mesmo aqui, ó, em cima, nessa linhazinha, dividindo essa carreira das diminuições e essa carreira que eu trabalhei toda em meio ponto alto. E aqui, ó, ficou 4 pontinhos de separação dos olhinhos, entre os olhinhos, tá bom? E aqui, ó, a posição para você ter aí uma base, aqui onde a gente fez, ó, essa primeira volta que a gente fez os aumentos, certo? Então, fiz aqui o meu último aumento, aí eu fiz um ponto alto aqui, ó, sozinho. Então, veja que tá na mesma direção desse ponto, ó, tá bom? Aqui, ó, também na mesma direção, ó, subindo aqui, ó. Veja bem aqui, ó, tá na mesma direção. E aqui 4 pontos no intervalo. Sim, quando eu coloquei o olhinho, que eu saí aqui com os 2 fios, né? Eu coloquei aqui, ó, no mesmo espaço, eu dei o nó, certo? Quando eu fui dar o nozinho, eu apertei um pouco, que era pra dar pra afundar aqui, ó, um pouquinho o olho. Não muito. Vocês é quem vão ver aí a fundura do olho que vocês querem, tá bom? Aí depois eu coloquei o fiozinho pra dentro, certo? E agora, meus amores, eu vou fazer com vocês aqui, ó, o narizinho. É bem simples. Eu vou depois colar aqui, né? Vou estar posicionando, ó, bem aqui. E depois eu vou fazer o formato da boquinha com esse fio mesmo. E aqui é bem simples. Vou pegar aqui, ó, o meu fiozinho. Vamos fazer aqui, ó, um anel mágico. Vocês podem fazer aí de um outro jeito. Como a peça é pequenininha, né? Não dá pra gente fazer muito grande. Tem que fazer aqui, ó, bem delicado. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. Eu já conto essa primeira correntinha, meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazer mais 2 pontos para me ficar aqui com 3 pontos. Tá bom? Ó. Aí, aqui, feitos os meus 3 pontos, né, contando com a correntinha, então, chegando aqui, eu faço uma corrente. Viro a minha peça. Vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar. E faço mais um ponto. Fiquei com 2 pontinhos. Baixo. Vou vir aqui, ó. Vou fazer também 2 pontos. É 2 pontos ou foi apenas um? O do meio. É 2. 2 no primeiro, 2 nesse. E aqui, ó, vou ver se é apenas um, para não ficar torto. Eu vou puxar aqui, ó, para ajustar. Ó, veja que se eu colocar 2 pontos no último, vai ficar puxado mais para cá. Então, eu vou fazer apenas o mesmo aqui, ó, nessa lateral. Eu iniciei com 2, no segundo ponto eu fiz 2, mas no último ponto eu faço apenas um, para poder ficar tipo um triângulozinho, ó, tá bom? Aí, aqui eu vou alongar o meu fio e vou dar um nozinho juntando aqui com a outra ponta. Olha como ficou aqui, ó. Certo? Vou estar levando esse fiozinho pro lado de trás, sem puxar muito, ó. A gente vai procurar dar o formatozinho aqui, ó. Tá bom? Aqui é bem simples. O lado direito é esse, ó. Aqui. Vou trazer o meu fio aqui, ó. Esse fio que eu iniciei o meu trabalho. Eu vou vir aqui, ó, numa alcinha do lado de trás e vou puxá-lo. Pra mim dar um nozinho, ó. Vou apenas puxar, pra ele ficar aqui, ó, no lado de trás. Esse aqui, ó, que eu finalizei, eu vou estar passando também aqui, ó. Pego uma alcinha aqui atrás, vou estar conduzindo ele, ó. Aí, cuidado para não ficar repuxado. Você vai organizar aí. Para que ficar bem retinho, ó. Aí, agora eu vou estar juntando aqui essas 2 pontas, vou dar um nozinho, arremato. Ó, dá aqui um nozinho, cuidado para não puxar muito.
Não gostei aqui essa pontinha, quando eu for colar, eu coloco ela para trás. Vou dar aqui, ó, mais um nozinho. Vou arrematar aqui, ó, bem no pezinho. Agora é só colocar um pouco de cola. Posiciona, né? Eu não vou costurar por ser uma pecinha pequena, ó. Bem delicada, né, ó. Aí aqui, ó, na hora de colar, a gente posiciona. Vai estar sendo aqui, ó. Vou estar colando bem aqui. Quase na mesma linha do olho, ó. Na mesma linha vai ficar entre a carreira das diminuições e essa outra, que a gente trabalhou ponto sobre ponto, ó. Vai ficar entre essas duas, bem aqui, ó, no centro. Tá bom? Pronto, pessoal. Então, já posicionei, ó, coloquei a cola, certo? E vou fazer o formato aqui, ó, da boquinha. Vou ver se dá certo da forma como eu pensei. Ó, vou procurar sair bem aqui, ó, embaixo do... Aqui, ó, do narizinho nesse ponto. Vou pular aqui mais ou menos uns 3 a 4 pontos. Vou sair logo aqui, ó, a gente sai no intervalinho aqui, ó, dos pontos. Não sai no meio do ponto, porque se tiver que retornar, aí vai ficar repuxando. Ó, eu vou apenas passar um fiozinho assim, ó, pra dar o formatozinho. Vou ver se é aqui que eu tenho que inserir novamente. Aí, se eu quiser, eu passo 2 vezes. Eu vou fazer o teste aqui, ó, passando o fio 2 vezes, né, no mesmo lugar aqui, ó, pra ficar mais visível. Eu passo assim, ó, deixo um pouco, não estico muito, porque aí se eu quiser, ó, puxar um pouquinho, coloco um pouco de cola. Depois eu puxo pra ela inserir aqui, ó. A gente vai puxar um pouquinho assim pra baixo, pra ficar... Se eu colocar nessa linha aqui, ó, fica muito embaixo. Aí tem que ser aqui mesmo, ó. Coloco um pouquinho de cola. Eu vou tentar sair um pouquinho aqui, ó, mais embaixo. Eu vou tirar, ó, veja bem, eu posso retirar, certo, ó. Não saiu nada de enchimento, eu vou introduzir novamente. Eu vou ver se eu saio aqui, ó, no meio do ponto, onde estava na mesma direção, ó. Pra ficar um pouquinho abaixo do nariz, tá bom? Vou ver aqui, ó, tá certo. Aí, aqui eu pulo 1, 2, vou vir aqui, ó, nesse. Aqui, nesse aqui. Vou tentar sair no mesmo lugar. Ó, meus amores, vocês façam aí como vocês acharem melhor. Aqui é apenas uma ideia, certo? Mas vocês podem estar fazendo aí ao gosto de vocês. Ó. Eu vou ver se eu passo 2 vezes. Ó, aí daqui eu já vou para trás aqui, ó. Sair no mesmo espacinho que eu introduzi, para mim poder aproveitar, dar o nozinho e esconder as pontinhas, ó. Então, veja bem, eu passei 2 vezes, ó, vou observar se eu vou deixar as duas, ó, vou estar colocando um pouquinho de cola aqui, ó, por baixo dos 2 fios e vou colar, ó, tá bom? Não estico muito. Aí, aqui, quando eu for dar o nó, eu tenho cuidado para não repuxar, ó. Vou dar um nozinho normal. Volto lá, tá legal. Aí, aqui eu dou outro nó e coloco as 2 pontinhas pra dentro e corto o excesso, ó. Vou vir aqui, ó, pra sair no mesmo furinho. O nó já entrou, ó. Aqui eu tiro. Vou estar colocando esse fio, fazer o mesmo processo e arremato aqui o excesso da ponta do fio. Pronto, ó, agora é só você passar assim, ó, pra não ficar o furinho aqui.
ficou aqui essa parte da impressão que tá mais embaixo, mas aí eu vou puxar esse outro lado, ó, e colocar a cola, tá bom? Pronto, meus amores, já coloquei aqui, ó, pra adiantar, né, os fiozinhos aqui, ó, do pezinho, da mãozinha. E vou fazer com vocês aqui, ó, da outra mãozinha, pois é do mesmo jeito, tá bom? Já estou aqui, ó, com os meus fios cortados. E eu fiz da seguinte forma. Eu passei aqui, ó, na mão mesmo. Como é pequeno, eu peguei aqui assim, ó. Fui passando, pegando apenas esses 2 dedos aqui, ó. Vou passar pouco aqui, porque como eu já tenho cortado, né? Mas vocês podem passar várias vezes, né? Pra tirar logo bastante aí, ó. Então, passei aqui pegando apenas os 2 dedos. E dá aqui aproximadamente um tamanho, ó, deixa eu falar para vocês em centímetros, para vocês terem aí uma base, né, ó. 9 centímetros. E nem é necessário tirar esse tamanho, porque, ó, veja que ficou ainda grande e depois a gente vai ajustar. Mas pode tirar assim, porque é melhor ficar sobrando do que ficar pequeno demais, né? E é o seguinte, meus amores, eu fiz aqui, ó, com o fio, o amigurumi, certo? Mas se você tiver o fio Anne, dá certo também. E eu passei apenas uma vez, né? Em cada correntinha dessas, eu peguei apenas um fiozinho. Mas, digamos que você tá fazendo aí com o fio Anne, então, como é mais fino, vocês podem estar passando 2 fios ou 3, certo? Como eu fiz aqui o corpinho, né, com o fio Anne, e eu vou passar o fio amigurumi, então vou passar apenas um fio, certo? E vejam bem, eu tenho aqui, ó, eu trabalhei por 2 voltas, pegando apenas a segunda alcinha, ficou aqui a primeira, certo? Vou vir aqui, ó, vou passar primeiro nessa primeira que eu deixei, depois eu passo aqui, ó, nessa última. E é bem simples. Vocês podem escolher se vocês vão estar deixando a alcinha por baixo ou por cima. Eu peguei o meu fio assim, ó, por baixo. Aqui, ó, por cima, perdão. Deixa eu refazer, vou pegar aqui embaixo, né, ó. Eu vou fazer assim, ó. Venho com a minha agulha, desse lado assim, ó. A mãozinha virada para baixo. Laço o meu fiozinho, puxo, ó. Deixo as 2 pontinhas retas, você vai sempre ajustando. Eu dou uma alongada aqui, ó, na alcinha, para ficar fácil de passar. E passei, ó. Então, veja que essa alcinha, ela fica do lado de baixo, se você pegar assim. Se você resolver pegar o contrário, ó, vou só mostrar para vocês aqui a diferença. Então, vocês podem escolher aí, se vocês vão passar para a alcinha ficar para baixo ou para cima, ó. Então, veja que a agulha foi o contrário, né, ó. Puxo a alcinha, aí aqui eu vou ajustar as 2 pontas, ó, e passo. Então, ó, veja que a alcinha, ela fica virada aqui, ó, pra cima. E eu passei aqui, ó, nas outras perninhas e na mãozinha, virada pra baixo, tá bom? Vocês escolham. Então, eu vou desmanchar essa, porque eu vou passar todas do mesmo jeito, tá bom? Então, venho aqui, ó, e vou tá passando o meu fio. Em cada alcinha dessa, eu passo um fiozinho. Mas se você quiser mais cheinho, você pode passar 2 fios. Até mesmo se for com fio amigurumi, você pode passar aí com 2 fiozinhos. Não vai ficar grosseiro não, tá bom? Ó. Então, quando eu passar aqui, ó, vou passar todos os meus pontos. Ó. A gente vai puxando, aí depois a gente vai ajustar, tá bom? Quando eu fizer toda essa parte de baixo, aí eu venho aqui, ó, para essa carreirinha de cima e vou fazer o mesmo procedimento. Então, é bem simples. E assim eu fiz na perninha também. Do mesmo jeito, comecei passando embaixo, na primeira carreira, ó. Tá bom? E aqui eu vou passar em todas as alcinhas e eu já aproveito para me cortar.
Ó, essa daqui eu já ajustei, mas eu ainda tô achando grande. Aí eu ainda vou cortar mais um pouco, ó, veja que a mãozinha, ó. E esse detalhe aqui é vocês que vão decidir, vocês vão fazer aí ao gosto de vocês. Se vocês vão deixar menorzinho ou maior, tá bom? Pronto, meus amores, retornando aqui, ó. Já coloquei aqui o cabelinho da outra mãozinha, né? Já cortei aqui, ó, tanto do pezinho como também aqui, ó, das mãozinhas. Vocês é quem vão decidir aí o tamanho. Veja que ficou, ó, ficou um pouquinho maior em relação aqui à altura da mão, ó. Certo? Ó. Então, vocês vejam como é que vocês vão deixar. Ainda falta eu dar uma ajustadinha aqui, ó, em alguns pelinhos, em alguns fios, tá bom? E já coloquei também aqui, ó, o cabelo da cabeça. E aqui é bem simples, né? Ficou uns fiapos aqui, ó, no corpo, depois eu vou tirar. Aqui na mãozinha, vocês viram que eu deixei a primeira alcinha para vocês aplicarem. Para colocar na cabeça, vocês vão fazer da seguinte forma, ó. Eu coloquei, meus amores, a partir aqui, ó, deixa eu contar para vocês terem aí uma ideia, tá bom? Nós temos aqui a primeira volta, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu comecei a pegar aqui, ó, da sexta volta. Aí eu peguei aqui, ó, da lateral, veja que tá bem aqui, ó. Aqui a gente fez as orelhinhas, né? Essa primeira volta eu peguei apenas aqui, ó, na parte de trás da cabeça. Aqui eu andei um pouquinho pra frente, depois eu vou ter que colocar mais um. Ah, é porque aqui era o final da volta, né, ó. Eu não peguei nessa volta aqui, ó, em ponto alto. Apenas na volta em ponto e meio ponto. Como é carreiras circulares, ó, eu peguei apenas nessa daqui, ó, certo? Então, a partir dela, eu fui colocando em cada pontinho, ó. Primeiro fiz essa volta, vejam, ó. Aí eu já comecei a pegar na outra carreira e fui colocando até aqui, ó, na parte de cima. Jesus, ficou todo feio aqui o nosso fofão, né? Ó. Aqui, ó, meus amores, na parte da frente, eu peguei, ó, veja bem. Essa volta foi em meio ponto alto, aí 1, 2, e aqui, ó, na terceira, em ponto baixo, aí eu peguei aqui, ó, fiz a franjinha, e eu vou fazer o seguinte, para essa franjinha ela ficar um pouquinho baixa, né, porque a gente tem que cortar aqui, ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó, na parte da frente, aí eu baixo e vejo se a altura eu corto mais um pouquinho, tá bom? Ó, veja que eu coloquei aqui, ó, na parte de cima, em todos os pontos, e é bem simples, ó. Eu vou simular aqui como foi que eu peguei, né? Eu vou já dizer a vocês o tamanho do fio que eu cortei, para fazer aqui o cabelinho. Ó, vocês vão vir aqui, ó, num ponto, digamos que eu tivesse pegado aqui, ó. Então, é bem simples, você vai, puxa o seu fio, da mesma forma como a gente pegou, né, apenas numa alcinha aqui, ó, a gente pega no meio do ponto. E aqui, ó, é só organizar. Eu vou tirar esse fiozinho aqui e vou colocar ele um pouquinho mais pra cá. Ó, se você não gostar do ponto, você vai e tira. É bem fácil, né? Sim, meus amores, e eu fui pegando apenas um fiozinho, pois como eu trabalhei aqui com o fio Anne, né, e o cabelinho é o fio amigurumi, ele é um pouquinho mais grosso, então eu fui pegando apenas um fiozinho. Ó, veja que eu preenchi aqui a parte de cima todinha, ó, completa. Vocês podem tá iniciando aqui, ó, do início da lateral aqui, ó, vai fazendo pontinho por pontinho, aí depois de novo, até preencher aí, ó. Depois é só pentear aí com os dedos mesmo o cabelinho do amigurumi de vocês. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó, na parte da franja e vou ajustar bem direitinho aqui, ó, o tamanho do cabelo. Ficou aqui, ó, em cima dos ombros. Então, vocês vejam aí o tamanho do cabelinho que vocês querem que fique aí o ursinho de vocês. Tá bom? Pronto, meus amores, retornando e só fazendo uma correção. Agora há pouco eu falei que estávamos fazendo aqui o nosso ursinho, né? É o nosso fofão, tá bom? Nosso personagem aqui, ó, fofão, certo?
E eu coloquei aqui, ó, um pouquinho de cola, prendi apenas aqui a parte, aqui, ó, em cima. Deixei uns fios aqui, ó, solto, né? Dei uma cortada aqui, ó, no cabelinho, nas laterais. Mas aí vocês vão fazer ao gosto de vocês, tá bom? E ficou assim, ó, o nosso fofão. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Sim, apliquei aqui, ó, peguei a correntinha, prendi com o fio aqui, o fio que eu trabalhei a cabeça, certo? E coloquei aqui essa peça, né, ó. Esqueci o nome agora dela. Vou medir aqui, ó, o tamanho. Não teve como eu fazer menor. Acredito que vai dar certo aqui, ó. Então, ficou aqui, meus amores, ó, de 14 centímetros, né, ó, porque aqui o cabelinho ficou um pouquinho maior, mas dá aqui, ó, 14 centímetros, certo? Eu queria ter feito menor um pouquinho, mas aí não deu pra mim fazer assim a parte da cabeça, pra poder dar o formato aqui, ó, direitinho das bochechas, então fiz nesse tamanho. Se vocês conseguirem fazer menorzinho, vocês podem tá deixando aí, ó, nos comentários, tá bom? Pode até tirar mais uma volta, né, aqui, ó, da perninha, talvez um do corpo, mas aí eu deixei nesse tamanho mesmo, certo? Amores, eu fiz esse outro aqui, ó, esse que eu fiz com vocês, né, a cabeça, eu fiz aqui com o nosso fio Anne. Esse aqui, ó, eu fiz com o fio amigurumi, só que ficou praticamente aqui o mesmo tamanho. Eu mudei apenas aqui, ó, um pouco na camisa, né? Esse aqui eu terminei com o fio azul, certo? Pelo fato, meus amores, que quando eu fui fazer aqui essa primeira volta com o fio amarelo, eu não fiz apenas uma, igual eu fiz aqui, ó, com vocês, né? Eu fiz apenas uma carreirinha com o fio amarelo, aí eu já vim com o fio azul. Essa daqui, ó, esse aqui não, eu fiz 2 carreiras com o fio amarelo, porque praticamente a primeira fica coberta, né? Aqui, ó, por essa parte da calça. Então, ó, o fio azul eu peguei já aqui, ó, na terceira volta. Então, teve aqui essa diferença, mas eles, o tamanho, vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Cabelinho mudando aqui a posição. Ó, o tamanho é o mesmo, certo? O que mudou apenas foi aqui esse detalhe aqui, que eu fiz 2 voltas com o fio amarelo aí no início. Esse daqui, ó, eu coloquei mais fios. Ao invés de eu colocar apenas um, como eu coloquei nesse, né, um fio em cada correntinha, esse aqui eu coloquei 2, para ficar mais cheio. Então, eu resolvi fazer assim para mostrar a vocês. Vocês podem estar escolhendo colocar mais ou menos, tá bom? Ó. Meus amores, esse aqui, ó, foi o primeiro, né? Foi a primeira receita que eu fiz, inclusive aqui o bracinho, ó, a camisa eu peguei apenas aqui, ó, da manga, já no meio, né? Fiz aqui com o fio de lã, os cabelinhos aqui, ó, vocês podem estar escolhendo. Como esse aqui, né, eu fiz menorzinho, aí eu optei em estar colocando o cabelinho aqui com o fio amigurumi, ó. Então, aqui, digamos que aqui é o pai, né, o fofão pai e os 2 fofões filho. Ó, esse aqui eu vou medir o tamanho para me mostrar para vocês. Vamos ver aqui, ó. Ele ficou 18 centímetros, né, aproximadamente, aumentou um pouco. Aí, como a minha cliente, né, ela queria menor, então eu diminuí aí 4 centímetros e ficou com 14 centímetros, né? Então é isso, meus amores, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Se tiverem gostado aqui, ó, desse personagem, né, o personagem fofão, nem todo mundo conhece, né? Faz parte aí da geração mais antiga, mas se você tiver gostado, não esqueça de deixar aquele like, pois ele vai me ajudar bastante. Comentem e compartilhem para levar esse trabalhinho para outras pessoas. Então, um beijo enorme para cada um de vocês e eu estarei aguardando todos no meu próximo vídeo.